Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas foram uma Pereira, diretor da Pátria, Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, bom dia você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim analisando o mercado do boi. Você que é pecuarista sabe que todo início de semana, toda segunda-feira, os negócios são bem frios mesmo, né? Pecuarista e frigorífico se testando ali para ver que preços conseguem ou como o mercado está naquele início de semana, mas esse início de semana não está fácil não. A gente tem aí a China fora das compras, literalmente por mais uma semana é feriado por lá, e para dificultar ainda mais a vida do pecuarista, principalmente aquele que confina, a chuva chegando em grande parte das regiões produtoras, principalmente aquelas que têm grande volume de animais confinados. Uma situação bastante crítica que trouxe para a gente uma possibilidade de um início de semana bastante pressionado. Quem faz essa análise para a gente, quem traz mais detalhes desse início de semana para os negócios é o meu amigo Douglas Coelho, sócio lá da Radar Investimentos, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, Dr. Douglas. Obrigado mais uma vez por estar nos ajudando a entender essa dinâmica de mercado. Uma semana complicada, hein, Douglas? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. A gente está no feriado da China, né? Eles devem voltar ao redor do dia 7, dia 8 de outubro. Então, a gente não espera nenhuma definição da retomada até lá, né? E as indústrias também conseguiram se abastecer relativamente melhor nos últimos dias. Boa parte está fora dos negócios agora, nesse momento, né? Ou ofertam valores entre 285 aqui em São Paulo. Ô Douglas, esse valor é menor do que da semana anterior? Sim, na semana anterior as tentativas de compra giravam entre 290 e 295. Uma perda aí de pelo menos R$10, então. Exato, exatamente. São tentativas de compra, né? Claro que quando a gente vê a indústria baixando muito a régua de uma velocidade rápida, de um dia para o outro, o pecuarista também dá um passo para trás. Ele não acaba que não entrega todo esse animal, né? Os negócios travam. Mas o que a gente vê das tentativas de compra são isso, sim. Agora, você falou de indústrias reduzindo as compras. Como assim? O que eles estão fazendo aí na tentativa de diminuir a pressão? A gente vê aqui em São Paulo alguns frigoríficos reduzindo os abates, abatendo 3 vezes por semana ou menos cabeças por dia, né? Tentando equilibrar um pouco mais essa questão de custos, essa questão de escoamento da produção, já que a China representava boa parte do que a gente vê de escoamento da produção, né? E lá fora a gente já viu em Rondônia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, férias coletivas também tentando baixar um pouco a poeira desses abates. É uma maneira que a indústria tem de equilibrar suas margens, né, equilibrar também essa questão de oferta e demanda do próprio escoamento dela. Você acha que tem possibilidade dos negócios se consolidarem nesse patamar pedido por São Paulo aí, entre 280 e 285? Ou a briga ainda tende a ser boa? A briga sempre foi boa e deve continuar boa. A indústria, sim, tenta equilibrar os custos dela. O pecuarista também, ele tem um custo relativamente alto de boi magro, de dieta, né? Então ele tenta vender para cima, quanto mais alto ele conseguir, né? Então essa queda de braço, ela é ferrenha. A gente
vê que o mercado ele não anda em linha reta, né, seja para baixo ou seja para cima, ele faz dentes, né, tem uma tendência de baixa, uma tendência de alta, é feito de dentes, né, de alta e de baixa, e a gente vê que saiu aí de 300, 295 para 280 muito rápido, né, então o pecuarista também deve ter um tempo para digerir isso, né, para fazer o cálculo da margem dele, parte dos pecuaristas não estava travado, né, enfim. Toda essa questão dá uma flexibilidade, né? Então, vamos dar uma olhada. Acho que o mercado, a tendência é de pressão agora, sem dúvida, né? A gente vê chuvas, vê frigoríficos ofertando preços menores, mas o pecuarista também ele está cadenciando, ele não está entregando esse animal de uma vez só. Então, ele vai tentar trabalhar preços maiores aí na medida que a indústria for voltando às compras, se a gente tiver alguma notícia positiva da China adiante também. Pois é. Essa preocupação com a volta das chuvas ela é muito importante, né? Porque a chuva em excesso, a chuva contínua, ela prejudica o manejo, né, Douglas, no confinamento, né? Exatamente. O manejo já fica um pouco mais complicado, já dá mais uma dificuldade ali para manter esse animal no coxo, né? Tem todo esse incômodo, a dieta continua cara, então as chuvas podem estimular a venda ou até dificultar essa manutenção no primeiro momento, né? A gente viu no final de semana chuvas mais espaçadas, mais regionalizadas, né, em São Paulo, mas as previsões mostram que em 1 ou 2 semanas as condições de chuva devem trazer alguma coisa mais distribuída, mais regular, né? Porque fazia muito tempo que a gente não via chuva, foi regionalizado e espaçado, com pouco volume. Mas a tendência é ganhar um pouco mais de corpo e distribuição ao longo das semanas. Pois é. Ô Douglas, eu queria comentar com você um pouquinho do anúncio da última sexta-feira, né, de exportação brasileira que bateu recorde em setembro, né? Como é que vocês aí na Radar viram esses números e qual o entendimento de vocês, até que ponto isso justifica de alguma forma essa sustentação, digamos, do preço da carne no atacado? Sustentação já começa a ser uma pressão, mas enfim, não é uma pressão tão grande como a gente vê no boi, por exemplo, né? Exato. A pressão no mercado atacadista acontece, talvez no mercado com osso é até mais forte do que a gente vê no mercado sem osso. Ela já vem acontecendo já há uma semana, praticamente. Hoje, nossa referência aqui do boi casado está em 18,37, no dia 24 de setembro era 18,78. E ela só está sendo estancada, né, justamente pela essa estratégia do frigorífico em reduzir os abates. Então, com menos animais abatidos, menos carne gerada, produzida, então isso, querendo ou não, equilibra o nível dos estoques da indústria, que está mais voltada para o mercado interno agora, já que o grande comprador, a China, está mais fora, né? Ele consegue até mais flexibilidade para ele trabalhar essa logística, já que ele tinha uma logística bem voltada para o mercado, alguns deles mais voltados para o mercado externo, e agora ele vai distribuir essa produção mais no mercado interno. Então é natural ele tirar o pé do acelerador do abate, para ele controlar essa saída de carne no mercado atacadista. Em relação às exportações, sim, o dado foi recorde para setembro, né? Possivelmente as indústrias continuaram colocando essa carne que já estava produzida na água, né, para ser enviada. Isso justifica, por quê? Porque China representa 60%, 50%, né? Ao redor de 65%. Então é um volume relevante. Se ela estivesse ausente das exportações, a gente veria uma queda mais brusca, e não foi isso que aconteceu. Então a gente está olhando, né, tentando analisar a situação, ver os questionamentos, ver qual que é a sinalização da China, né? Um país, quando a gente fala de China, é um país de muitos números, é um país grande, mas de poucos dados, né, de pouca informação. Então estamos na expectativa da saída do feriado 7, 8 de outubro para ver qual será a sinalização desse país em relação às exportações. Talvez inicialmente, boa parte dos analistas do mercado, a gente via que as notícias disparavam muito isso, né? Que em 14 dias poderia ser resolvido. Talvez esse pessoal se apegou muito à situação que ocorreu em 2019, replicou o que aconteceu em 2019 para 2021, não foi o que aconteceu, frustrou as expectativas, né? Mas é bom a gente lembrar também que em 2012 houve um caso parecido, e a China só liberou no próximo ano, né? Então, assim como acontece no mercado financeiro, essa é uma lição que a gente deve levar para o mercado físico, deve levar para a pecuária como um todo também. O que aconteceu no passado não é garantido que vai se repetir no futuro. Então, a gente tem que
que tomar essas decisões, basear a tomada de decisão também analisando esses fatos, né, e não só replicando o que aconteceu em 2 anos. Então, está todo mundo bem atento, querendo ou não, se houver uma aceleração positiva, o mercado pode trazer mais volatilidade, mas o que a gente está sentindo no começo dessa semana é mais do mesmo, apenas as chuvas mudaram, e mesmo assim regionalizadas passadas, os preços de balcão mais pressionados. Essa é a nossa leitura nesse primeiro momento. Muito bem. Agora, cá para nós, Douglas, o que vocês aí na Radar estão esperando aí da China, hein? Volta, não volta? Volta com apetite? Tem motivo para suspender a exportação, ou pelo menos pisar no freio aí diante de toda essa contenção que eles estão tendo lá, seja na questão energética, seja no fechamento de fábricas, enfim. Isso pode respingar, digamos assim, na compra de proteínas? Sim, né? Foi bem pertinente esse seu comentário. Eles estão com 2 grandes problemas lá. Um é um problema imobiliário, que grosso modo já foi resolvido, né? Boa parte dos jornais, o fluxo de notícias já disse que o governo vai tomar providências, vai tentar fatiar a empresa, dividir em projetos menores, enfim, a questão do dever grande não traz tanta preocupação quanto trouxe assim inicialmente. O outro segundo problema é o problema energético, como você tocou, então isso é bem relevante. A gente vê fábricas de fertilizantes parando também de tocar suas operações, esmagamento de sojas em alguns locais lá também parando em função da energia. Então é um problema contundente. Eles estão com 2 problemas relativamente maiores até do que essa questão da carne bovina. Eles estão fazendo alguns questionamentos também em relação aos nossos casos atípicos, mesmo que a OIE já deu como caso encerrado. Então, o fato de ela ter dado o caso encerrado traz algum alento na parte técnica, mas a gente vê, sim, que eles têm outros problemas maiores para resolver antes disso. Mas é bom a gente fazer um paralelo e contextualizar isso com números e sensibilidade também. A carne mais consumida na China é a carne suína, né? E a renda média disponível da população é relativamente menor, né? A população que tem mais renda disponível, principalmente o leste chinês, que é bastante rico, tem renda disponível, consome uma proteína bovina. Então, o paralelo é como se a gente fizesse uma carne que o brasileiro não consome tanto. A carne bovina é a preferência nacional, mas vamos comparar com o camarão, né? Não é todo mundo que come camarão, a frequência é menor, né? Então, não teria tanta urgência. E quando a gente olha o nicho, né, a quantidade, o Brasil exporta aproximadamente 65% do destinado para exportação vai para a China. E para a China, o que ela compra de carne bovina? Aproximadamente 35% que vem de carne bovina para aquele país vem do Brasil. Então existe uma relação aí de quase que simbiose, né? 65% do que a gente exporta é muito relevante e 35% do que eles compram também é relevante para eles. Mas quando a gente coloca em peso, a gente está mais refém do que mais tomador de tendência, do que mais direcionador, né? Então, como a gente exporta 65 e eles compram 35, a gente está numa situação que a gente depende mais deles. Mas não deixa de ser uma relação de simbiose, né? Porque 35% ainda é mais relevante, é o principal fornecedor de carne bovina para eles. Como a gente colocou, não é possível a gente esperar o mesmo que aconteceu em 2019, né? Mas, dado que a China vem aumentando o consumo de carne bovina de uma base pequena per capita ano, né? O consumo chinês, mas que é crescente, a gente acredita sim que essa situação deve se desenrolar mais cedo ou mais tarde, conforme as autoridades entenderem, até aceitar a questão do OIE e se alinharem também, porque é uma relação de quase que simbiose, os 2 lados se dependem e o consumo, mesmo que venha de uma base pequena, é crescente ao longo do tempo, né? Então, a gente acredita que deve se resolver. O tempo, somente as negociações, as trocas de informações realmente darão esse tom, né, do termômetro, mas a gente acredita que deve se resolver sim. Boa, Douglas. Muito bem, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos ficar de olho aí nessa possibilidade da China voltar antes do feriado, acho pouco provável, mas enfim, vamos aguardar para ver. E se tiver alguma notícia diferente aí, avisa a gente. Digo mesmo, vou estar aqui firme no pé do eito e agradeço mais uma vez a participação. Um abraço a todos. Valeu, abraço para você, até a próxima. Até mais.
Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando, portanto, esse início de semana complicado para o mercado, além dessa pressão negativa aí por parte dos frigoríficos em cima da precificação, em função de uma redução mesmo da demanda, frigoríficos trabalhando de forma... interrompendo as suas atividades 3 dias por semana ou diminuindo o volume de animais indo para abate, e isso acaba regulando mais a entrada de animais e, consequentemente, regulando aí a demanda por animais em confinamento. Da outra parte, o confinamento começa a ficar preocupante, principalmente com a volta das chuvas. A questão do manejo de animais com chuvas intensas foge aí do controle dos pecuaristas, fica muito difícil, muito complicado, e a tendência sempre é de tentativa de desovar esses animais para evitar prejuízos maiores. Então a gente está numa semana bastante complicada aí para as negociações. Vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho no mercado futuro, você acompanha comigo. Olha aí, mercado futuro despencando. Outubro, R$ 276,15, caindo 2,59%. Novembro, R$ 278,05, queda de 3,15%. Dezembro, R$ 283,00, queda de 4,17%. E o janeiro, R$ 296,00, queda de 2,62%. Quedas significativas no mercado futuro hoje. Atenção para essa semana aí de negócios, portanto. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 292,25. Na sexta-feira, tinha um comportamento positivo aí, alta de 0,22%. Vamos ver no final da tarde como esse indicador se comporta. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. A partir de 12h30 tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.